Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus lindo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Mestre, aleluia, aquele que é, obrigada, queridos, aquele que é e será para todo sempre o Senhor da vida, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus que tem completado os nossos dias, Deus que tem trazido força, Deus que tem renovado as nossas forças, o Senhor que tem combatido as nossas guerras e tem nos fortalecido no meio de tantas batalhas. Deus seja louvado pela vida de cada um que conseguiu chegar aqui hoje. Que o Senhor possa proporcionar a vocês aquilo que realmente é necessário na vida de cada um. Que o Senhor, aqueles que falta saúde, que Deus dê saúde. Aqueles que estão passando por problemas financeiros, que Deus venha a dar o dom de administrar as suas finanças e aonde conseguir ganhar o seu pão, aleluia. A você que está querendo ter um crescimento como um ganhador de almas, ai, como eu desejo que você ganhe almas, como eu desejo que você tenha a palavra de fé na boca, como eu desejo que o Senhor te dê autoridade para pisar serpentes e escorpiões e chegar ao coração daqueles que ainda não conhecem a palavra e poder resgatar uma vida para o reino de Deus, aleluia. Esse é construir no reino dos céus, aleluia. Isso é construir no reino dos céus, aleluia. E que toda nossa canção, que todo nosso louvor hoje, que toda palavra que vai ser trazida, seja para que o nome de Jesus seja glorificado, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você pegou toda a sua força, o teu querer e lutou com todas as suas forças para poder estar hoje aqui na casa do Senhor, aleluia. E como disse o meu amadinho Andrada ontem na palavra, como a gente tem que respeitar que aqui é a casa do Senhor, reverenciar que aqui o Senhor é presente. E parece que lá fora tem tantas coisas para nos oferecer, mas nessa manjedoura, nesse lugar que muitos desprezam, muitos viraram até as costas, mas aqui o Senhor tem falado comigo e tem falado com você, e tem nos feito sentir importantes no reino dele, é ou não é, gente? Glória a Deus. Aqui o Senhor tem nos dado abertura para a nossa vida cotidiana. Aqui o Senhor tem nos orientado para lutarmos as nossas guerras. E o mais gostoso, a gente se sente conectado com aquilo que a gente ainda não conhece fisicamente falando. Nós só conhecemos em espírito, porque disse Jesus, o meu Pai, que agora também é nosso Pai, procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, porque Deus é espírito e para Ele isso é importante, que nós o adoremos em e gente, como é interessante pensar que em algum momento o Senhor vai abrir os céus como um rolo e a gente vai poder enxergar aquilo que nós cremos, mas não enxergamos, né? A gente vai poder enxergar o reino de Deus, a gente vai poder enxergar a cidade santa, a gente vai poder enxergar as ruas que é dita a rua de ouro, aleluia, que está descrito na palavra de Deus. E sabe, da mesma maneira que muitas pessoas, quando fala rua de ouro, me traz uma coisa muito gostosa. Nossa, a rua de ouro, a rua de ouro. E um dia eu estava escutando um pastor, eu acho que foi o Subirá, ele falou assim, que Deus deu entendimento que lá é tanta riqueza, que para nós usamos asfalto, mas para Deus o ouro não significa nada, vai ser usado para pavimentar, está sendo usado para pavimentar. E aí a gente entende que riqueza que é o reino de Deus. Ali também eu entendi com maior clareza que aquilo que eu acho tão precioso, a rua de ouro, não passa do pinche celestial. E diz a palavra de Deus que é um ouro tão puro, que ele reluz como cristal. Então imagine como deve ser lindo.
E ainda que as pessoas não queiram crer nessa cidade santa, e eu creio, algo é certo: todos nós temos o nosso tempo na terra, e as pessoas vivem como se não fosse nunca partir, mentindo, errando, falando em Deus de maneira vã. Não é verdade, povo do Senhor? E vivem enlouquecidos nas festas pagãs, nos acontecimentos desse mundo, mas de repente vem uma convicção em nós que ninguém tem, mas a gente tem a convicção da vida eterna, a convicção da salvação, a convicção do novo reino. E a palavra de Deus é bem claro: aquele que for bom, né? A palavra de Deus não fala nem que crer, né? Aquele que for bom, os bons ressuscitarão para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Não é, gente? Não é dessa maneira? Aí você fala, mas como é ser bom? Primeiro, para ser bom nós temos que, nunca seremos bom como Deus. Então nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Aleluia! Nós temos que aceitar esse sacrifício em nosso lugar, para que as nossas obras comecem a ser obras boas, através de Jesus Cristo. Fique em pé, igreja querida. Aleluia, aleluia. Eu creio no novo céus, eu creio na nova terra, eu creio no Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glória ao Espírito Santo. Senhor meu Deus, graças te damos, meu Pai, por mais uma vez estarmos na tua casa reunidos. Agora, Senhor, humildemente te pedimos, meu Pai, que se faça presente. Que tudo que vem acontecer aqui na festinha lá em cima seja para a honra e glória do teu nome, esteja debaixo do teu domínio e da tua graça, meu Pai. Abençoa também o culto também que vai se realizar no Jardim Germânia. Que toda obra do inferno, toda obra do diabo, toda obra da carne já fique amarrado desde já. E que vença o teu Espírito Santo sobre a Subimos com Jesus. Senhor, tira o grande eu, desde aqui do púlpito, meu Pai, até lá na porta da igreja. Que o grande eu caia, que o orgulho caia, que o eu tudo posso caia. Que venha a humildade de Cristo sobre nós. Que venha o poder de teu Espírito sobre nós. Porque tu és o Senhor, tu és maravilhoso. Derrama sobre nós o teu talento, derrama sobre nós a tua graça, a tua autoridade. Visita também nossos familiares, Senhor, que todos sejam alcançados pelas tuas bênçãos e pelas tuas misericórdias, em no nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar um hino agitado que as meninas vão subir, né, Stephanie, né? As crianças. Aleluia. Cristo vive. Glória a Jesus. O Yuri não pode subir, caso que ele é mais Escureceu.
Deus tremendo. Ele é vitorioso, vitorioso és, Senhor. A tempestade estás.
grata a todos vocês que se desprenderam no final de mês, estar aqui. E que esse amor que está aí na maioria de vocês se espalhe para outras pessoas. Que outras pessoas possam ter esse toque, né, de querer estar na casa do Senhor em nome de Jesus. Amém? Pronto, preparado, meu querido? Amém, glória a Deus. Pai seja com todos, irmãos, amém? Amém. Glória a Jesus Cristo, Deus poderoso. Mais um final de semana aqui no altar, mais um final de semana louvando o Senhor Jesus Cristo, que Ele veio para salvar. Glória a Jesus Cristo, santo nome de Jesus seja louvado. Irmãos, vamos deixar nossa Bíblia aberta em Efésios 5, irmãos. Vamos dar uma lida, começar a leitura aqui, depois nós vamos navegando. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e ainda em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarices, que não convém, mais antes ações de graças. Pois bem, sabeis isto: nenhum devasso ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, a palavra de hoje eu queria trazer, irmãos, algo que eu venho escutando e que venho sentindo durante um tempo para cá. E até uma palavra muito grande que a gente escuta aí, que se chama procrastinação. Irmãos, uma palavra que circula muito, e o real motivo dessa palavra seria adiamento. E isso me vem, irmãos, o nosso dia a dia, essa palavra de adiamento, não só nossas coisas terrenas, mas o mais importante, que seria as coisas espirituais, nós temos muitas vezes adiado. Eu vejo um desses grandes exemplos, querer ler um pouco mais da Bíblia, decorar um pouco mais uma passagem, para estar afiado na hora que chegar um irmão diferente, que necessita de uma palavra, nós conseguimos ter essa força, esse entendimento para conseguir esclarecer todos os detalhes e mostrar realmente que o caminho é Jesus Cristo. Mas é sempre gostoso a gente passar uma palavra, a gente explicar com detalhes o que o Senhor Jesus, o Mestre, Ele tem tanto nos ensinado, ensinou os seus discípulos. E muitas vezes a gente coloca uma meta na nossa vida, numa semana,
ou no mês, essa semana eu vou ler mais a palavra, ou essa semana eu não vou comer mais pão, essa semana eu vou fazer uma atividade física, essa semana eu vou voltar a esses estudos. E o Satanás, ele sabe que todas as coisas, quando nós estamos em Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele vê-nos a luz entre as trevas, como diz a palavra. E quando nós cada vez mais vamos buscar o conhecimento, a sabedoria, nos caminhos corretos do Senhor Jesus Cristo, mais forte ficamos. Mas o Satanás, ele é astuto, irmãos. Ele tenta por muitas vezes deixar-nos como prisioneiros. E, irmãos, a melhor maneira de impedir que um prisioneiro escape é garantir que ele não saiba que está em uma prisão. Irmãos, se nós muitas vezes vivemos a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia, e por mais que tenha as lutas, mas também há alegrias, muitas vezes nós podemos achar que é normal, que está tudo acontecendo para o bem, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos no cativeiro. Pode ser, irmãos, que algumas áreas de nossas vidas, ou até mesmo em todas, tenha alguma sensação dessa, que nós não somos 100% o Senhor Jesus Cristo nessa área, e isso nos torna prisioneiros do mal, prisioneiros daquele que quer nos ver destruído, porque nós sabemos, irmãos, que todos os dias que nós acordamos, o Senhor Jesus Cristo nos dá esse dom do respirar, que é a vida, esse dom de fechar os olhos e somente pensar em Cristo e falar com Ele. Nosso espírito, nossa alma começa a se comunicar com nosso Pai, e isso começa a trazer sensações que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu através do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que Ele tem tocado, quando Ele vê movimentado em nossas vidas, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pisar, será somente em lugares que o Senhor Jesus Cristo quer que nos vá. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos indo em lugares, ou até mesmo estamos parados, mas aqui dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma, está acontecendo grandes guerras, e o Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz um alerta, Ele pede para que nós vamos cuidar do nosso precioso tempo. E a gente até vê, a pastora falou várias vezes já, nossa, o Tiago comentou lá do tempo, Eclesiastes 3:1, e eu amo muito essa palavra do tempo, porque nós podemos hoje ganhar dinheiro, nós podemos hoje estar em saúde, nós podemos hoje ter a nossa família, ou um bem querido, mas nós não conseguimos voltar atrás. E o bem precioso que nós temos, que o Mestre sempre nos ensinou, é o nosso tempo, irmãos. O tempo que nós temos passado olhando somente para o Mestre, o tempo que nós temos consumindo as coisas divinas que vêm do céu, e o tempo que nós temos adiado tudo isso. Então, irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, que foi escrita há muitos anos, e até virou destaque um tempo atrás, que uma apresentadora global falou que a Bíblia teria que ser reescrita, porque não se faz mais jus aos dias de hoje. Bom, ela sabe, irmãos, se nós começarmos a reescrever as músicas delas também, vamos ver se ela vai gostar também. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela é tão presente nos dias de hoje, que nós vimos que uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus fez, que foi, depois de criar os céus e terras, Ele criou o homem e a mulher. Irmãos, hoje em dia, uma das grandes guerras, e até um cuidado, muitas vezes, que nós temos que falar, fora daqui, é isso. Ele, às vezes, não é ele, ela, às vezes, não é ela, e muitas vezes, nós somos
confrontados com palavras de ignorância. Essa palavra aqui, irmãos, nós lemos aqui no versículo 15. Portanto, vinde prudentemente, como andais, não como nécios. Nécios seria desprovido de conhecimento, estúpido, ignorante. Mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, há uma grande tendência de um corpo parado, fisicamente, ele vai continuar parado. E um corpo em movimento, a tendência é que ele se movimente. E eu vejo isso, irmãos, essa palavra, um palavrão, procrastinação, vamos resumir, como adiar, é algo que tem nos engessado em muitas fases de nossas vidas, em muitas áreas também de nossas vidas, irmãos. Irmãos, eu vi um grande exemplo que a pastora foi muito ungida por Deus em fazer um sorteio, de fazer grupos das pessoas que estão estudando, e foi uma grande bênção, porque a comunhão da igreja é algo que nós, que somos uma igreja raiz, uma igreja ligada no Mestre, nós sabemos que a comunhão, ela tem que ser igual a Cristo com seus apóstolos. Nós não podemos estar aqui e ter o nosso grupinho, só nós conversamos, e outro grupinho ali, e outro grupinho aqui. Isso não foi isso que o Mestre nos ensinou, não foi isso que nós aprendemos aqui com as nossas pastoras durante muitos anos. E a pastora, muito ligada ao Mestre, foi tocada e fez um sorteio, e ela escolheu de forma aleatória, e acabou um caindo com um irmão que às vezes não falava, outro acabou caindo com outro que muitas vezes não conversava, e aí começa aquele movimentar, criando grupos de WhatsApp, conversando nos intervalos dos cultos, após os cultos. A comunhão começou a ser reavivada entre nós de uma maneira natural, de uma maneira sutil, porque, irmãos, muitas vezes quando nós somos obrigados a algo, muitas vezes nós se sentimos meio afrontados, nós sentimos muitas dúvidas. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque, irmãos, quando o benefício ele for sempre algo longe, cada vez mais nós vamos tentando adiar eles. Perceba, irmãos, se nós estamos com um problema na saúde e nós temos que fazer, um exemplo, uma dieta, se a gente não comer os 3 pães com arroz e feijão hoje, né, ou se nós não comemos aquela gordurinha hoje, nós não vamos ficar magro amanhã. Não é assim que funcionam as coisas. Há uma continuidade. Primeiro, dentro de nós, se eu estou com um problema na minha saúde e eu tenho que modificar isso, eu vou começar hoje, mas eu vou colher só lá na frente. O benefício será lá futuramente. E muitas vezes quando nós pensamos, meu Deus, mas só no final do ano, só daqui 6 meses. Mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre nos ensinou que a nossa fé sem a obra, ela é morta. Irmãos, não adianta nada nós chegarmos aqui e erguer as mãos e fechar os olhos e pedir, clamar: Senhor Jesus Cristo, me dê sabedoria, Senhor Jesus Cristo, me dê capacidade, e chegar no próximo dia, a gente não conseguir levantar no horário, a gente não conseguir sair da cama. Uma coisa que me marcou muito, irmãos, se eu não me engano foi há 2 semanas atrás, quando a Fabi pregava aqui, teve umas palavras que ficam marcadas, né? E eu vi que marcou comigo, e marcou também essa palavra muito na graça, que depois, quando nós somos no culto da Jardim Germânia, que é uma bênção, irmãos, se vocês estão com tempo disponível, vamos para a igreja do Jardim Germânia, que Deus está operando naquele lugar. Nós, irmãos, conhecemos lá, e aqueles que não conhecem, façam a visita, que vocês vão ficar maravilhados com o poder de Deus. E a palavra que na hora me marcou muito, quando a Fabi pregava, foi de detalhes. O nosso mestre, ele é rico nos detalhes. E quando ele foi ressuscitado,
ele deixou a capa dele dobrada. E esse detalhe me chamou muita atenção, porque muitas vezes, irmãos, no dia a dia, e nós vamos colocar aqui 1 milhão de desculpas, nós vamos colocar aqui muitas coisas para tentar nos defender. Às vezes a gente pega aquela toalha e não dobra, às vezes a gente pega aqueles shorts, aquela camisa e não coloca no devido lugar. E assim mesmo, irmãos, como nós somos ensinados aqui nesse evangelho, da igreja evangélica com Jesus, que tudo na nossa vida, no nosso cotidiano, nós temos que levar para a área espiritual. Porque, irmãos, não faz sentido nós chegarmos na casa do Senhor Jesus Cristo e não ter esse foco de que nós temos a nossa carne, nossos desejos, as nossas vontades, mas também é um espírito que nós não conseguimos ver, mas é o que está trabalhando dentro de nossas vidas. Quando nós conseguimos uma bênção, não foi por causa da nossa carne, não foi por causa das nossas competências, mas foi porque o Espírito de Deus, Ele agiu naquele momento em nossas vidas, irmãos. Então, irmãos, quando nós reunimos um grupo, nós começamos a ter essa comunhão gostosa, reavivando a igreja, reavivando todas as pessoas que estão participando. E nós vimos que muitas vezes nós tentamos adiar um treinamento de um louvor, muitas vezes nós adiamos um ensaio, muitas vezes nós fazemos pouco do tempo que nós temos para as coisas divinas de Deus. E eu creio, irmãos, que nada, mas nada nesse mundo vai conseguir impedir quando nós estamos ligados 100% no Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo como homem. Ele nos mostrou, mesmo sendo o Filho de Deus, Ele nos mostrou caminhando nessa terra, operando milagres contra os inimigos, os mesmos inimigos que nos atacam, que nos confrontam, que falam que a nossa crença em Deus ela é em vão. São as mesmas potestades há muitos anos atrás, quando o nosso mestre pisava aqui. Então os anos, os dias, eles vão se passando, e o Satanás, ele tem feito diversas armadilhas sobre nós. O Satanás, ele tem feito da nossa vida, tentado fazer de nossa vida o grande troféu dele. Mas a partir daquele momento, irmãos, quando nós escutamos a palavra que sai desse altar, uma palavra primeiramente de arrependimento, porque todos nós, quando chegamos aqui na casa, nós chegamos de um jeito, muitas vezes não 100% no espírito, muitas vezes alguma porcentagem de carne, muitas vezes não estamos numa semana forte, 100% no Deus. Então o nosso arrependimento, meu Deus, quando eu chego e vejo, eu sou tão fraco, a gente se sente, a Simone sempre fala isso, que quando ela pega no microfone, ela sente-se a menor das menores. Irmãos, é algo incrível que quando a gente vê uma pessoa falando na frente, a gente logo imagina, nossa, essa pessoa aqui, ela deve ter isso. Mas não, irmãos, muitas vezes nós somos levados somente pelo Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele só opera quando nós dedicamos e deixamos o Espírito Santo falar conosco. Então o nosso arrependimento é primordial quando, assim como chegamos aqui na igreja. A nossa primeira oração, quando vamos falar com o Mestre, uma oração de misericórdia, uma oração de glorificação ao Mestre, porque Ele, nós temos que ser grato, o nosso respirar, o nosso viver, o nosso dia, o nosso serviço, tudo é devidamente ao nosso Mestre. Irmãos, eu creio que esse ministério foi implantado de uma maneira até mesmo diferente, mas ele tem tocado a vida de cada pessoa que conseguiu e estava perdido no mundo, e o Senhor Jesus Cristo a chamou através desse ministério. E nós vimos, irmãos, durante o passado tempo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez milagres, que o Senhor Jesus Cristo, Ele operou com cura, Ele restituiu famílias, Ele deu sua prosperidade.
E não há porquê, irmãos, esse mesmo Deus se esvaziar, não se fazer presente. O Senhor Jesus Cristo, quando nós o clamamos, quando há 1 ou 2 reunidos aqui nele, Ele está presente. Irmãos, eu vejo quando a pastora hoje, mesmo na oração, ela falou: invocamos nós, Senhor Jesus Cristo, que se faça presente aqui. Irmãos, olha como é forte isso. Nós estamos clamando para que o Mestre, o Todo-Poderoso, se faça presente entre nós. Senhor Jesus Cristo, como é lindo isso, porque muitas dificuldades podemos estar passando, muitas dores, muitas dúvidas às vezes, pode ser que tenha acontecido ou está acontecendo na vida de cada um, e nós vemos assim, passar aquele que pode ali cuidar, aquele que pode transformar a vida de uma família, aquele que é o único que venceu a morte, e Ele pode tirar esse espírito de morte que um dia está na sua vida. Então, quando nós vemos e proclamamos que o Senhor Jesus Cristo esteja entre nós, vamos aproveitar ao máximo a nossa adoração sincera, o nosso quebrantar, a nossa atenção ao Pai, porque, irmãos, não é possível. A vida da pastora Kel é um testemunho tão grande, irmãos, mas tão grande, porque como pode uma pessoa, irmãos, tão simples, tão bela, passando por tantas dificuldades, se erguer no dobro em favor, primeiramente do Mestre, depois por essa comunhão dessa igreja. Irmãos, quando eu vejo o que a pastora tanto se doou, eu me sinto, falo: Pai, Mestre, me ajuda, Senhor Jesus, porque é uma serva que está há anos batalhando aqui, carregando dezenas e dezenas de ovelhas, e nós já temos uma bagagem como cristãos, temos que ajudar nessas horas, sendo forte, abençoando quem nos abençoou, cooperando com o ministério verdadeiro, trazendo de volta aquilo que um dia a gente já fez, do amor, do caminho de Cristo. Irmãos amados, muitas vezes quando tenho essa semana, você está escalado para essa pregação, é algo surpreendente, porque sempre vem lutas que às vezes eu até imagino, mas não acredito que iria acontecer. E antigamente, irmãos, eu até às vezes falava: meu Deus, mas de novo. E hoje eu vejo, irmãos, que um crente sem luta, irmãos, ele está no caminho errado. Um crente sem luta, irmãos, ele não está andando no caminho de Deus. Mas como é que você vai fazer isso, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Amém. Só que, irmãos, esse mundo, ele está no maligno. Nós estamos andando nesse mundo de trevas. E quando nós somos luz, nós estamos tirando o espaço das trevas. E o Satanás, ele não vai ficar contente com isso, irmãos. Então, quando o irmão, a irmã estiver passando por grandes lutas, lembre-se: se você está firme com Deus, se você está no caminho verdadeiro de Cristo, continue perseverando, que a vitória será dada. Porque o nosso mestre, quando se foi, ele deixou avisado que voltaria para nos buscar. Irmãos, ele fez diversos milagres, ele andou aqui, operou diversas palavras, e nunca mentiu. Não seria essa a promessa que seria nos enganado. E é isso, irmãos, o nosso adiantamento das coisas, a nossa procrastinação de muitas coisas, é uma das armas que o Satanás tem feito em nossas vidas. Mas quando nós sabemos dos nossos erros, um exemplo, irmãos, se o irmão é fraco em não conseguir falar a verdade, Satanás vai usar cada vez mais essa estratégia.
E nós vamos cada vez mais não conseguindo dizer a verdade em todas as áreas, em todos os momentos. E assim em cada área, em cada dúvida que nós temos, em cada do cotidiano nosso vai acontecendo. O que muitas vezes nós somos fracos, muitas vezes nós seremos tentados. Mas, irmãos, o benefício da nossa salvação, ele só será nos entregue e dado quando nós conseguimos perseverar até o fim. Então, irmãos, que essa semana que começa-se hoje, num domingo ensolarado, um domingo de inverno que o Senhor Jesus Cristo tem abençoado, nós já estamos na metade do ano, daqui a pouco já estamos aqui vendo as preparações para o Réveillon. Irmãos, o tempo, ele vai se passando de uma maneira muito rápida. Até pouco tempo atrás, eu não era pai. Até pouco tempo atrás, eu tinha um bebê no colo. Hoje em dia, eu já tenho um rapaz de 8 anos de idade. E a gente vê o operar de Deus em tudo. Até sábado passado, eu vi, irmãos, o Yuri chegou assim e falou: ah, pai, tomei uma bolada aqui na cara. Tá bom, filho, tá tudo bem? Tá, beleza. Mas, irmãos, perceba que depois ele veio com o nariz sangrando. Aí a minha reação já foi outra. E a mesma coisa eu vejo com o mestre, nos enxergando, irmãos. Ele fala: nossa, meu filho, olha lá, ele está padecendo. E mesmo assim não está vindo até mim para poder lhe ajudar, para poder limpar as suas chagas. Irmãos, vamos ter uma semana de vitória. Vamos ter uma semana que nós vamos conseguir tirar do papel, tirar essa preguiça que o Satanás às vezes tem colocado em nossas vidas, esse desânimo que muitas vezes acontece somente para as coisas espirituais, e que o Senhor Jesus Cristo nos revista com a sua força. Que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele faça de uma semana de grande vitória. Que muitas vezes, quando nós estivermos distraídos, nós sejamos tocados pelo Espírito Santo e começamos a falar com Deus, e começamos a profetizar bênçãos e glorificar o Mestre. Que uma semana que comece, irmãos, com somente o toque e o dedo do Senhor Jesus Cristo, independente de quais serão as suas metas, independente de quais são as coisas que você está deixando adiado, que essa semana saia do papel, irmãos, todas as coisas que forem para a grande obra do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Senhor Jesus Cristo, se faça presente na nossa vida, na nossa família, porque nós, como os irmãos, nós temos que cuidar dos nossos, é bíblico. Porque aquele que, se nós não cuidarmos dos nossos, nós somos como incrédulos. Já pensou, irmãos? Nós que vimos na igreja todo domingo ou todo sábado, perante Deus somos incrédulos. Não está certo. Então vamos cuidar dos nossos, principalmente dos nossos, é o versículo ainda, né? Vamos cuidar, abençoar alguém que sempre nos abençoou, alguém que está sempre nos abençoando, e não parou um minuto, mesmo com dores e com choro, com lágrimas, sempre tem nos abençoado. Um ministério de amor que não pode parar só com uma ou duas pessoas, ele tem que ser transmitido a todos. Que a comunhão do Senhor Jesus Cristo se faça presente em todos nós, irmãos, e que o santo poder do Espírito Santo haja em nossas vidas de maneira abundante, conforme é a palavra do Senhor Jesus Cristo, aquela sede. Quando nós temos sede, vamos buscar aquela água, e o Senhor Jesus Cristo, Ele vem com essa água insaciável, que vem entrando dentro de nós, e vem limpando todo o mal. Mas isso, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele também, Ele é presente em nossas casas. Nós não podemos ser uma pessoa aqui e outra pessoa lá fora, porque, irmãos, uma das coisas que nós conseguimos arrancar as pessoas do maligno, muitas vezes não é nem com palavras,
mas com os nossos testemunhos. Irmãos, como é lindo nós vemos uma pessoa andando no caminho certo. Muitas vezes a gente nem conhece, a pessoa agiu de uma maneira correta. É lindo isso, ainda mais nos dias de hoje, em que todos tentam querer ganhar vantagem em algo. Nós vemos nós cristãos, nós verdadeiramente que estamos seguindo os caminhos do Pai, fazendo a vontade do Mestre, é algo muito lindo. Então, irmãos, que a palavra do Senhor Jesus Cristo, que ela entre na vida de cada um, e que algumas palavras, se não for a palavra inteira, mas se algumas palavras entrarem no coração, que se faça presente essa semana, que ela seja forte, que ela seja como um martelo batendo, forte, até que se concretize algo dentro de nossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele seja sempre o principal motivo de nossas vidas. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, amém, amém, nós temos nossos deveres, mas mesmo assim que o Senhor Jesus Cristo seja em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, agradeço o Senhor Jesus Cristo por hoje, por esse dia, e que mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, nós concluímos aquilo, Senhor Jesus, que Tu nos ensinou. Nós louvamos a Ti, Pai, nós os chamamos para dentro aqui da nossa casa, desse templo, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor Jesus. Nós escutamos as palavras que Tu deixou na Tua Bíblia, amada, Senhor. E agora, Senhor Jesus, que nós temos um direcionamento para não adiar mais as coisas, para não procrastinarmos das coisas espirituais, que ela seja forte essa semana, nesse mês, e até que conclua o ano, Senhor Jesus Cristo. Faça presente, Senhor, em nossas vidas, é o que eu mais lhe peço, a Tua grande graça, e que o Senhor Jesus Cristo entre na vida de todos com grandes bênçãos. Agradecemos, Senhor Jesus Cristo, Pai, por tudo. Amém, Jesus. Glória a Deus.